Não havendo mais oradores inscritos, passaremos então, a palavra, se assim o desejar, ao nosso prefeito municipal, Antônio Adilson Moraes. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, excelentíssima senhora Deise, vereadora Deise, primeira secretária da Câmara Municipal, vereador Sérgio, mais conhecido como Ratinho, nosso segundo secretário da mesa, vereador, excelentíssimo senhor vereador Vanderlon, excelentíssimo senhor vereador Paulo Banespa, excelentíssimo senhor vereador Aguinaldo Bueno Guina, excelentíssimo senhor vereador Angelino Rodrigues, excelentíssimo senhor vereador Pedro da Fonseca, Pedrinho, excelentíssimo senhor vereador Claudinei José de Oliveira, Ney, senhores cidadãos aqui presentes, senhores internautas que também estão interagindo aqui, assistindo essa sessão de Câmara Municipal. Queria, primeiramente, aqui desejar a todos, tá, um bom retorno a esse novo ano legislativo, 2011. Tá? Que os trabalhos dessa casa sejam um trabalho profícuo e que eles, sinceramente, eles se converjam no sentido de ajudar o município a atravessar os desafios e as demandas que nós temos à nossa frente. Porque a população, ela não quer saber de partidos políticos. A população não quer saber quem é o partido que está o prefeito, ele quer, ou que está o vereador na Câmara. Ela quer saber de resultado, de trabalho. Né? Então, eu acho que se nós fomos eleitos, escolhidos pelo sufrágio universal das urnas, tá, para estarmos aqui hoje, no Executivo e no Legislativo, acho que nós temos que nos unir para buscar forças no sentido de resolver os problemas do nosso município. Um município pequeno, com tantos problemas que se remontam aí há mais de 40 anos e muitos que passaram não resolveram. Tá? Um orçamento tão pequeno, tão difícil de trabalhar com esse orçamento, com um corpo grande e um cobertor pequeno. Você quer cobrir o corpo, quer cobrir a cabeça, descobre os pés. Você quer cobrir os pés, descobre a cabeça. Então, aqui fica essa mensagem para todos, desejando a todos aí um profícuo trabalho de muita união em prol da nossa querida Salesópolis. Quero dizer a vocês que aqui eu cheguei na Câmara. Antes eu estava visitando algumas escolas do município. Passei por várias escolas, inclusive na escola do Jardim Nígia, Sônia Maria, tá? Da Fonseca. Fui em outros lugares do município verificar os estragos que a chuva que deu agora à tarde, o temporal que deu agora à tarde, fez no município. E, infelizmente, o estrago foi muito grande. Infelizmente. Já acionei a nossa comissão, a nossa coordenadoria de defesa civil, nosso pessoal de plantão, já estão tirando várias árvores aqui só da cidade. Só da cidade. Estão desobstruindo vários lugares que caíram árvores. Tá? Aqui na avenida, como caiu galhos de árvore, caiu árvores. A escola no Jardim Nídia, infelizmente desabou parede, telhado deu problema, voou. Choveu, molhou estoque e o prejuízo enorme na escola Sônia Maria. Na Secretaria da Saúde, voou várias telhas, entrou água e também prejudicou, teve um dano muito grande. E em vários prédios públicos aconteceram isso hoje, infelizmente. Tá? Então o pessoal, a prefeitura está até essa hora, estão trabalhando, estão tentando amenizar essas dificuldades. Tá? Graças a Deus, nós não tivemos nenhuma vítima, graças a Deus. Mas como o nosso pessoal já está calejado com questões de situação de emergência, pelo que aconteceu o ano passado, pelas instruções, treinamento e orientações que eles tiveram, nosso pessoal já
já estão fazendo até o NOPRED, que é a notificação de danos de acidentes da natureza, para encaminhar também um próximo pedido para o governo do Estado e governo federal. Quero dizer aqui, senhor presidente, senhores vereadores, a respeito do que aqui foi falado, vários vereadores, vou fazer bem esteticamente, anotei algumas principais falas e dizer em relação à fala do vereador Ratinho, dizer que em relação à questão da lombada lá na frente, na curva da SP-88, na próxima escola do Elisiário, em que pese essa reivindicação, ela ter que ser feita junto ao DR, né, o Estado, tá? Nós tivemos com o engenheiro do DR e fizemos também essa solicitação, tá? E vamos cobrar, vamos reiterar essa cobrança, para que isso possa ser agilizado, tá? É uma área do Estado, mas somando força com a Câmara, isso é muito, dá uma força maior ainda para que nós possamos ter êxito nessa conquista, desse obstáculo. Sabemos que o Código de Trânsito é contrário à colocação de lombadas, tá? Mas já existem várias lombadas na estrada, inclusive lá no Cocoera, você pode ver, ali no 18, Piritiba, que é a área do DR, e lá tem lombada, próximo às escolas. Então vamos também solicitar e vamos firmar em cima disso, eu acho que é importante. Tá? Com relação à questão que o vereador Guina, ele mencionou, a respeito da obra do calçamento entre Remédio e Bragança, essa obra é um compromisso nosso. Nós fizemos esse compromisso com a população do distrito e do Bragança, e o responsável pela paralisação sou eu. E eu assumo isso. Porque no nosso governo, nós vamos brigar pela qualidade das obras. E se eu vejo que a obra não está de acordo, eu mando quebrar tudo. E fazer tudo de novo, se for o caso. Tá? Porque eu não vou admitir obra mal feita. Tá? Eu não gostei do que eu estava vendo lá. Tá? Eu simplesmente chamei o secretário de obras e chamei o pessoal e falei para eles, olha, daqui para frente eles entraram à direita. Não é para fazer isso. Eu quero que continue reto. Tá? Chamei a empresa e falei para eles. Eles não gostaram. Disse que isso estava no projeto aprovado pela Secretaria de Estado. Aí, diante disso, foi feito um acordo com a Secretaria de Estado, onde vai ser feito uma mudança, está sendo feita uma mudança no projeto e está sendo replanilhado a obra para que ela seja feita de acordo. Tá? E eu tive a informação essa semana que já está praticamente pronto essa planilha, essa nova planilha, para ser executada de acordo com o que nós desejamos que seja o melhor. Tá? Por conta disso, tá? Nós solicitamos essa alteração. Com relação à questão da curva dos acidentes ali no Distrito dos Remédios, tá? Infelizmente nós sabemos que já morreu várias pessoas naquela curva, não é de hoje, de muito tempo, é uma curva conhecida como curva da morte, ali naquele cotovelo, ali do Distrito dos Remédios. E essa obra da melhoria da estrada, ela melhorou em algum aspecto, mas ela piorou em outros aspectos. Porque como a rodovia ficou boa, em termos de piso, os motoristas, muitos estão abusando da velocidade. Tá? Então a facilidade de entrar na contramão é muito grande. É uma rodovia do Estado, não é da Prefeitura que administra aquela obra, mas nós podemos cobrar do Estado. A solução que eu vejo ali, Vanderlon, é esticar a segregação da pista até a entrada do Remédio que sobe de Salesópolis. Né? A segregação que eu falo é aquele canteiro no meio. Né? Porque uma vez que você faz aquela segregação e coloca um obstáculo em cima, já dificulta para o motorista ele invadir a contramão.
tá? Mas é preciso também colocar redutor de velocidade, porque mesmo às vezes com a segregação da pista, com a divisão no meio, se ele tiver em alta velocidade, ele acaba ultrapassando até o morro, até o canteiro, né? Ali acaba acontecendo isso. E pelo que nós soubemos, o que também não é culpa da prefeitura, tá? Há indícios de que quem causou o acidente causou um acidente anteriormente aqui na Estrada das Pitas, onde uma pessoa veio a ficar hospitalizada, uma pessoa aqui de Salesópolis, da comunidade, aqui da zona rural, do bairro da Pedra Rajada, ficou hospitalizado, e essa pessoa que causou o acidente, ela estava vindo do litoral e ela fugiu. Ela fugiu, não parou para prestar socorro e estava fugindo. E na alta velocidade, lá no Distrito dos Remédios, ela entrou na contramão e acabou se acidentando fatalmente, infelizmente. Tá? Foi o que aconteceu, mas causou um acidente anterior, aqui na estrada. Tá? É um acidente que, infelizmente, acontece em tantas rodovias do Brasil. A nossa rodovia aqui também é uma rodovia perigosa. Tá? Infelizmente, nós temos que trabalhar junto nesse sentido para poder melhorá-la, torná-la mais segura. Tá? Com relação a outra fala do vereador Vanderlon, realmente o vereador tem razão. Nós estamos iniciando hoje, graças a Deus, o recapeamento de várias ruas da cidade. Tá? Está no pacote várias ruas aqui do centro, bairro do Rosário, bairro do Fartura, Totozinho, bairro do Distrito dos Remédios, Vila dos Bragança. Tem vários recapeamentos previstos. Tem verba de todos os deputados, de todos, graças a Deus. Nós não fazemos acepção de lideranças políticas e deputados, nós queremos recurso para o município. Tá? Tem verba do deputado federal, Valdemar Costa Neto, tem verba, né, de vários deputados, da Janete Pietá, tem verbas do nosso querido deputado federal do PT, que nós trabalhamos tanto para ele também, né, que aqui, falando o nome dele aqui, tem a impressão que estou fazendo política, tá? Mas eu gostaria de deixar bem claro que nós fomos atrás de vários recursos, são vários deputados que nos ajudaram. Tá? Tem verba do deputado Silvio Torres, que quando estava como deputado, hoje ele é secretário estadual da habitação do estado, mas ele deixou vários recursos postos para Salesópolis já o ano passado, e hoje nós estamos colhendo fruto disso também, inclusive as louças digitais. Tá? Nós temos não vi ninguém falar aqui hoje, mas eu acho que vamos falar também de coisa boa, né? Nós estamos entregando uma obra tão importante para o bairro aqui do Fartura, que é a continuação da Rua São Sebastião. Tá? Uma obra tão esperada que foi prometida por vários prefeitos passados, tão almejada pela população daquele bairro e nunca cumprida esse compromisso com aquele bairro. E nós, graças a Deus, hoje fizemos isso ser cumprido. Tá? Dá gosto de ver na cara, no olhar dos moradores do bairro do Fartura, né, a alegria de ver aquele asfalto pronto. Tá? E fizemos, graças a Deus, uma obra de qualidade, uma obra que a população se orgulha. Quero dizer para vocês, uma das primeiras ruas de Salesópolis, pavimentada com infraestrutura de galerias de águas pluviais, completa, um sistema muito eficiente de galerias de águas pluviais, que quase não existe quase nenhuma rua aqui de Salesópolis. Tá? Capta água desde lá de cima, do alto, desce até lá embaixo, de várias ruas transversais. Um sistema bem eficiente. Por quê? Porque aquela rua, como está aqui o Rosemar sabe, era uma das ruas que mais tinha carga de água de chuva em Salesópolis. Quando descia a água lá de cima, aquela rua virava um verdadeiro rio. Não é verdade, Rosemar? Virava um verdadeiro rio. E fazia umas vossorocas, fazia umas crateras lá de cima, que os moradores não tinham como sair da casa para atravessar a rua, não tinha condição. Tá? A rua ficava sem condição de transitar. Tá? Eles ficavam desanimados, depressivos com aquela situação. Será que um dia alguém vai olhar por nós aqui? Tá? E graças a Deus, hoje, eles têm orgulho. Fiquei até feliz de olhar o mutirão deles ali, fazendo, cada um ajudando o outro a fazer a sua calçada. Sabe? Eles doando a mão de obra um para o outro, fazendo a sua calçadinha, né? A felicidade deles.
Tá? Isso é uma alegria para Salesópolis, uma coisa que há muito tempo não acontece. Para a infelicidade da oposição, que não quer esse tipo de coisa. Mas, graças a Deus, nós estamos realizando. Estamos tapando a boca de muitas pessoas com asfalto e com concreto. Acho que isso é importante. Tá? E também queria dizer para vocês aqui, com relação ao galpão de reciclagem, vereador Vanderlon, a sua batalha, a sua briga também é nossa. Tá? E nós informamos na ocasião que o recurso destinado para o galpão de reciclagem, ele não dava para construir um galpão necessário para o atendimento da área da cooperativa. Era um valor muito ínfimo, para você construir o galpão necessário e aprovado pelo Ministério, precisava de no mínimo R$250 mil. Com 100 mil, nós não conseguiríamos fazer esse galpão. A prefeitura teria que entrar com mais de 100% do valor. E a prefeitura não tem condições para isso, não tem orçamento para isso. Tá? Mas eu estive na semana passada, sexta-feira, eu não pude participar da reunião com os vereadores na Casa da Agricultura para falar sobre a Santa Casa. Eu estava em São Paulo, em reunião com o superintendente do DAE, e dali eu segui para uma audiência com o secretário de Meio Ambiente, que é o atual secretário do Estado, Bruno Covas, amigo da gente e muito sensível aos problemas aqui de Salesópolis. E lá eu entreguei para ele, protocolei um pedido, além de outros pedidos nossos, de outras pautas de reivindicações, eu entreguei um pedido de um galpão de reciclagem. Um galpão de reciclagem de acordo com a nossa necessidade. Tá? E que ele falou para mim assim, prefeito, primeiramente o senhor já ganhou um ponto comigo. Tá? Porque o senhor batalhou junto com a sua equipe para conseguir o selo verde em Salesópolis. Hoje vocês têm o selo verde e azul. Primeiro município do Alto Tietê a conseguir o selo verde e azul. Tá? Então vocês já saem na frente, tá? Com uma pontuação para conseguir recursos para investir no município, aqui da Secretaria. Tá? E nós vamos tratar a questão da reciclagem como prioridade. Como prioridade. E nós vamos trabalhar para encaminhar para Salesópolis um galpão de reciclagem e um caminhão-baú, ainda para poder ajudar na coleta dos materiais. Tá? Isso é uma reivindicação nossa, só nessa parte da reciclagem. Tem outras coisas que nós reivindicamos também lá. Tá? Eu não vou falar tudo aqui para não ficar muito delongado a nossa fala. Tá? Mas ficamos muito contentes porque ele reconheceu o nosso trabalho, né, de conseguir o selo verde e azul. O que isso significa para Salesópolis? Tá? O município de Salesópolis ele vai ter prioridade nas verbas estaduais, por ele ter conseguido esse selo. Tá? Muitos prefeitos passados tentaram e não conseguiram. Muitos prefeitos de outras cidades da região tentaram e não conseguiram. E Salesópolis foi o primeiro município. Tá? Para nós, para conseguir recursos com mais facilidade por conta desse selo, para nós isso é um grande avanço para Salesópolis. Tá? É uma grande conquista e temos que festejar isso. Com relação à questão do bairro da Pedra Rajada, dito aqui pelo vereador, eu só queria dizer o seguinte: dos vários compromissos que nós assumimos na reunião no bairro da Pedra Rajada, com os moradores, está aqui. Nós já cumprimos vários. Entre eles, nós cumprimos alguns agora essa semana passada. Está aqui o vereador Paulo, o vereador Vanderlon. Ele sabe disso. Tá? Nós assentamos os tubos próximo da igreja, como eles pediram. Assentamos os tubos, estamos assentando mais tubos. Assentamos os tubos lá na estrada para escoamento da água da chuva. Tá? E estamos atendendo o bairro. Tá? E estivemos com os moradores anteriormente, há pouco tempo atrás. E eles estão contentes. Essas reivindicações estarem sendo atendidas. Tá? Então, aqui eu quero dizer que a solicitação da comunidade, através dos vereadores, está sendo atendido. Graças a Deus, nós podemos estar lá com o vereador Paulo, com o vereador Vanderlon, e pontualmente com cada um deles, e a reivindicação vem sendo atendida na mão de cada vereador que está nos levando essas reivindicações. Tá? E vão ser atendidas pontualmente todas elas, tá? Dentro da nossa possibilidade. Quero dizer também o seguinte,
Com relação à rua Sebastião Antônio de Souza, que é a rua lá da Ares Festas, que vai lá na Serraria do Cardoso. Tá? Realmente, lá não tem boca de lobo. Tá? Porque, infelizmente, o projeto daquela obra não foi feito por nossa administração. O projeto daquela obra, ele foi feito pela administração passada. Assim como o projeto de recapeamento da rua 31 de março, assim como o projeto aqui do Clube do Saci. Tá? Eles foram feitos pela administração passada e não por nossa administração. A contratação da empresa que executou a obra foi feita pela administração passada. Não foi feita por nossa administração. Nós estamos cobrando qualidade dessa obra, mas fomos até uma altura quando vimos até onde podíamos chegar. A rua 31 de março, por exemplo, para efeito do contrato, ela já consta como inteirinha pavimentada. Infelizmente, ela consta como pavimentada inteira. Mas qualquer um que pode lá ver, vai ver como que está o asfalto que fizeram lá. Desde o asfalto que desce do cemitério, até lá embaixo, perto da casa do Sr. Joaquim Bezedor. Dá para ver que está tudo detonado. Sem previsão de galerias de água de chuva, sem nada. Tá? E nós notificamos a empresa. Tá? Ela esteve essa semana aqui, na prefeitura, para ela, ou ela vai terminar aquele asfalto, corrigir os erros daquele asfalto, tá? Ou a gente vai ter que ser mais uma empresa a ser acionada na justiça, como fizemos com as demais, que infelizmente prestaram mau serviço à população de Salesópolis, ao povo de Salesópolis. Infelizmente, muitas obras. Se é aqui para falar de qualidade de obra, tá? Nós podemos aqui comparar as nossas obras com a do governo passado. Tá? É só olhar o muro de arrimo que nós acabamos de construir ali na rua Tenente Caiobi Dias Nunes, perto da casa da dona Gelsi, atrás do campo. É só olhar o muro de arrimo e ver se aquele muro de arrimo ele não é de qualidade, elogiado até pela Defesa Civil do Estado. A ponte que nós estamos concluindo ali no córrego do Padre Manuel, que vem do Fartura, a ponte, é só olhar a qualidade da obra para ver se a nossa obra não é de qualidade. Estamos fazendo a revitalização de todo aquele entorno ali do Camura, da rotatória de São Sebastião. Tá? Estamos primeiro fazendo todo o sistema de drenagem daquele largo. Por quê? Porque não adianta a gente colocar asfalto ali, como a maioria dos prefeitos fazem, colocar asfalto e deixar quer dizer, quando chover, tudo bem, a gente passa um rodo aí, tira água, tira lama. Não adianta nada disso. Nós temos que já trabalhar em cima da infraestrutura completa. E gastamos dinheiro, sim, para a colocação dos tubos, para canalizar, para drenar a água da chuva ali. Porque a gente sabe que ali fica um absurdo quando chove. Tá? Já entrou água até no Camura, entrou água ali no Bar do Pinheirinho, em vários lugares. Ali tem um problema grave, que é difícil de resolver. Que aquele rio ali, o córrego do Fartura, ele é estrangulado em certos pontos dele, que construíram dos dois lados. Construíram parede com o rio e muro do outro lado do rio. Praticamente canalizaram o rio. Tá? Não dá nem para entrar com uma máquina para desassorear. Não dá nem para fazer isso. Tá? É um absurdo, mas deixaram isso acontecer no passado. Tá? São tantos problemas que acontecem que agora cai no nosso colo como se nós fôssemos responsáveis por tudo isso. Tá? Problemas que estão aí há muito tempo. Mas nós estamos tentando fazer o possível para fazer a nossa parte, deixar a nossa marca com obras de qualidade. A Rua da Lapa. Tá? A Rua da Lapa, nós já finalizamos o projeto de drenagem daquela rua, que ali vai ser feita drenagem também, de drenagem daquela rua e de pavimentação daquela rua. Terminamos o projeto, já estamos encaminhando para a Defesa Civil, conforme a orientação que nós tivemos lá em São Paulo, e nós já temos toda a orientação para poder receber o recurso para essa obra, e vamos fazer essa obra, se Deus quiser, esse ano, da Rua da Lapa. É uma obra de qualidade também. Tá? E enquanto acontece essa situação das chuvas, nós fizemos um paliativo. Fomos lá, colocamos uns entulhos nos buracos, fizemos um paliativo para a população poder viver naquele lugar. Tá? Mas nós estamos trabalhando para fazer a obra definitiva, igual fizemos na Rua São Sebastião, com licenciamento ambiental e tudo.
que muitos apostavam que nós não conseguiríamos o licenciamento ambiental da Rua São Sebastião, e nós conseguimos. Foi uma vitória isso aí, da nossa população. A rua aqui do Clube do Saci, tá? Aí, como eu falei, não querendo ser repetitivo, o projeto feito pela outra administração passada, a empresa contratada pela outra administração passada, tá? Nós ainda interferimos porque eles iam fazer ali menor, mais estreito ainda, aquela rua. Nós ainda conversamos com o proprietário, vizinho, para que pudesse ceder mais uma parte, para poder alargar um pouquinho mais. Fizemos isso e conseguimos a doação de uma faixa para melhorar o projeto. Agora, não era previsto drenagem, nada no projeto. Projeto deficiente, como todos os demais que a gente conhece da outra administração. Não preciso falar muito, é só olhar a estrada da Petrobras, aqui o 2 km da estrada da Petrobras. Uma obra também feita pela outra administração, tá? Sem previsão de drenagem. Quantos pontos já estão detonados? Porque não foi previsto drenagem, uma obra tão essencial como aquela que é necessário ter drenagem. Tá? Ali, na rua do Saci, o que nós vimos ali? Desboroou uma parte próximo do rio, do córrego. A chuva foi tão intensa que ela assolapou embaixo, assim como a chuva está fazendo hoje no curso do rio Paritinga, ali próximo do Camargão, em vários trechos. Ela está assolapando embaixo, está perigoso cair o asfalto da avenida, do outro lado da pista, tá? E nós já estamos trabalhando em cima do projeto para conseguir fazer ali a contenção, daquele trecho, tá? Para não comprometer a avenida, tá? E lá aconteceu isso na Rua do Saci. A água da chuva subiu tanto que assolapou embaixo e desabou uma parte da guia sarjeta e do asfalto, tá? Já notificamos a empresa e eles estão aqui para vir essa semana para poder não só acertar a questão da rua 31 de março, como também essa rua também. Tá? Queria também dizer aqui, vereador Angelino, meu amigo Angelino, os abrigos de ônibus, o Ratinho, os demais vereadores, dizer o seguinte, que nós temos preocupado muito com a questão dos abrigos de ônibus. Se vocês estão vendo hoje esses abrigos de ônibus novos aqui na estrada Mogi-Salesópolis, até na divisa aqui de Salesópolis, foi porque nós batalhamos para conseguir. Estivemos lá, o Boy lembra disso, o vereador Boy, presidente, com o deputado João Caramês, lá na MTU, tá? E nós trabalhamos em cima dessa reivindicação, tá? Dos abrigos de ônibus. Salesópolis foi a única cidade aqui da região que conseguiu esses abrigos de ônibus novinho, tá? Foi instalado em vários pontos, mas foi uma reivindicação nossa, um trabalho nosso, uma conquista política nossa, da nossa legislatura, da nossa administração, junto com vocês. Tá? E dizer o seguinte, que nós já pedimos mais 20 abrigos de ônibus para a MTU, e estamos para receber. Agora, fora isso, na área urbana da cidade, nós já deveremos fazer um outro modelo de abrigo de ônibus, que é um modelo artesanal e turístico, que ele vai ser feito tanto aqui na área urbana como lá no distrito. Tá? Já tem a empresa que ganhou a licitação para iniciar essa obra. Amanhã a gente tem uma reunião com a empresa para já cobrar dela o início dessa obra. Tá? E eles vão instalar esses abrigos de ônibus em todo o curso aqui da Avenida de Marbolina, tá? Da entrada da cidade, desde lá, vindo do Português, para cá, e lá no Distrito dos Remédios, na praça, em todos os trechos lá. Tá? Nós estamos já trabalhando em cima disso. Se Deus quiser, o mais breve possível, a população já vai poder contar com os abrigos de ônibus e não precisar ficar mais no sol, na chuva, para pegar o seu ônibus. Se Deus quiser. Isso está em breve já. Eu quero que isso, ainda esse mês, se tudo der certo, a gente possa ter uma notícia boa para vocês no início. Com relação à questão da Avenida Nova, ali onde infelizmente aconteceu o acidente que todos nós sabemos. Gente, primeiramente, dizer o seguinte, nós lamentamos muito o acidente ocorrido ali na avenida, infelizmente, tá? É uma questão assim que comove muita gente. Eu estive até com a mãe, com a avó da criança, tá? E lamento muito, acho que qualquer um de nós lamenta essa situação. Tá? Entretanto, dizer o seguinte,
que infelizmente, esse não é o primeiro e nem vai ser o último acidente que acontece, não só aqui em Salesópolis. Tá? Nós podemos contribuir para evitar? Podemos, é a nossa obrigação poder contribuir. Agora, questão da sinalização de solo da cidade. Nós acabamos de assinar um convênio aí, foi lido aqui na mesa da Câmara, de 220 mil para 230 mil para sinalização urbana do município, sinalização de trânsito do município aqui no distrito, tá? Que vai ser feito por empresa especializada, tá? Sinalização de solo, tá? Nós não poderíamos ter feito a sinalização de solo antes. Por quê? Primeiro porque nós estamos aguardando esse asfalto novo aqui da Avenida Ademar Bolina, na entrada da cidade, que está sendo feito hoje, que também é uma conquista política da nossa administração junto com os nossos vereadores. Tá? Como que nós iríamos fazer a sinalização de solo na avenida, esburacada, sendo que o asfalto estava chegando agora? É um serviço perdido, dinheiro jogado fora. Tá? Em vários bairros da cidade, nós vamos estar começando agora, hoje começou inclusive, vários serviços de recapeamento de ruas. Tá? Você vai colocar sinalização como? Vai jogar dinheiro fora. Não tem como. É uma questão óbvia isso aí. E graças a Deus, nós estamos melhorando o pavimento da cidade. Conseguimos recursos para isso também. Tá? Junto com o apoio dos vereadores. Tá? Agora sim, renovado o piso da cidade, nós podemos investir, pintar, fazer a sinalização como ela tem que ser feita. De forma prudente, de forma legal, como seguindo a orientação do Código Nacional de Trânsito. E é previsto mais do que isso, é previsto a colocação de placas, redutores de velocidades, em vários trechos mais que está previsto. Agora, em conversa, em reunião com o DR, com o secretário de Estado dos Transportes, houve sim uma preocupação muito grande em relação a esse trecho aqui de Salesópolis. Porque depois da reforma da SP-88, que é a estrada Mogi-Salesópolis-Tamoios, tá? Aumentou consideravelmente o número de veículos que transitam por litoral aqui por Salesópolis, porque por causa da melhoria da estrada, etc. O fluxo aqui interno da cidade, não apenas no período de feriados prolongados, final de semana, etc., mas também no período todos os dias da semana, no final do horário escolar, no horário da meio-dia, horário que vai buscar a criança da escola, horário de manhã, esse trecho aqui da avenida, ali próximo ali da Petropires, ali vira um gargalo de ônibus escolar, caminhão de lenha, de carro que vai para o sentido do Mogi, carro que volta para cá, vira um gargalo ali, tem hora que o carro fica quase 3, 4 minutos esperando para poder passar. Isso quando não quebra um carro e fica ali parado. Tá? Ali fica um gargalo terrível. E o DR tem esse estudo, tá? E falou, prefeito, nós temos que exigir a abertura da segunda pista. Não tem como. Nós temos que fazer a entrada da cidade ser de uma mão, sentido litoral, e o outro lado da avenida ser outra mão, sentido Mogi. Tá? Não tem outro jeito. Aquela ponte ali perto da Transtote, sentido Mogi, ela é obrigatória entrar à direita, ali na Transtote, e seguir sentido Mogi. Se a pessoa quiser retornar para o centro, ela pode entrar na ponte, ali do supermercado do Camura, supermercado novo ali, tá? Do Totalzinho Cardoso. Ou ela pode seguir o fluxo para frente e retornar lá na frente. Tá? Se ela quiser vir na Petropires, ela tem que voltar por lá, na rotatória, perto do soldado, da estátua do soldado. Ou se quiser seguir sentido Mogi, é por ali. Tá? Essa é a orientação e exigência técnica do DR. Tá? É uma necessidade disso. Então, eu fiz um acordo com o DR. A gente autoriza a reabrir ali, mas nós queremos ali a sinalização de solo e lombada naquele trecho. Tá? Com placas de limite de velocidade. Tá? Porque é a única forma. Nós não temos como deixar de abrir uma avenida que foi custeada com recurso público, feito a desapropriação, feito o asfalto, pavimentação, para ser um escoamento de trânsito da cidade.
Porque a cidade cresce, a cidade cresceu. Quando ela foi feita, aquela avenida, e hoje, a cidade cresceu. Muitas coisas não tinham, hoje tem em Salesópolis, tá? E hoje, o movimento que tem, aquela rua, ela não tem como deixar continuar fechada. Eu tenho segurado o máximo possível. No ano passado, o DR exigiu para poder fazer o recapeamento de alguns trechos da avenida, ali perto da Petro Pires, eles exigiu que abrisse aquele trecho para que as máquinas pudessem fazer a fresagem do asfalto naquele trecho. Tá? E não tinha como você negar. Por quê? Você vai desviar o trânsito para onde? Que a rua 15 não dá. Tem que ser por ali mesmo. Tá? E a partir dessa sinalização que vai ser feita agora, ali o DR ele exige que faça o fluxo de mão e contramão. Tá? Nós vamos ter que achar uma outra área para fazer uma área de lazer para a população, porque ali é comprometida com o trânsito. O trânsito não apenas municipal, o trânsito regional. Tá? E não tem outra saída. Nós temos que ser responsáveis nesse sentido. Tá? Nós montamos uma comissão de trânsito, que tem alguns integrantes. Essa comissão de trânsito está se reunindo junto com o DR, está se reunindo junto com alguns técnicos que estão trabalhando a questão do planejamento de trânsito da cidade. Tá? E se Deus quiser, tão logo nós tenhamos o nosso piso da cidade recapeado, tá? Toda a sinalização vai ser colocada em prática. Isso está em curso já. Está em curso. Precisamos só que a gente do tempo necessário para que a gente possa concretizar tudo isso. Tá? E, infelizmente, muita coisa nós conseguimos trabalhar no ano passado por conta das dificuldades que nós encontramos em 2009. 2009 foi uma coisa absurda. Eu não desejo para nenhum prefeito o que nós passamos em 2009, com tanta dificuldade, com tanta situação que nós passamos adversas em 2009. Tá? Mas, graças a Deus, nós, com muita fé, com muita arrojo e com apoio das pessoas de bem da nossa cidade, nós estamos pensando no futuro dos nossos filhos. E nós vamos conseguir chegar lá. Porque como dizia lá o pensador, nós juntos chegaremos lá. E esse é o nosso objetivo. Tá? Só para finalizar aqui, eu queria dizer ao vereador Boy, presidente, desculpa falar assim, a questão do problema da divisa. Esse é um problema que Salesópolis já amargura há mais de 40 anos. Tá? Nós contactamos alguns escritórios de advocacia especializados em algumas áreas públicas, tá? Para saber da possibilidade da gente ingressar com essa ação. Tá? Algum estudo jurídico em cima disso. Tá? Porque a grande questão é saber contra quem que você vai entrar com a ação. Contra o GC ou... O GC é um órgão estadual. Ele que fez no passado a informação de que ali era Biritiba. Tá? Mas o GC é um órgão estadual. Até 1988, podia ser contra o GC e contra o Estado. A partir de 1988, que foi feita a nova Constituição do Federal, tá? O problema passou a ser federal. Porque aí a Constituição diz que todo problema de divisa tem que ser decidido pelo governo federal. Tá? Só que o governo federal nunca assumiu isso. Nunca resolveu essa questão. Não só de Salesópolis, como de várias cidades do interior do Brasil. Tá? Porque ele não tem pernas para poder acertar problemas de unha encravada de município. Tá? E aí existe já a PEC que está em andamento no Congresso Nacional, que nós temos que pedir para os nossos deputados federais para agilizar ela, voltando à questão o poder de resolver o problema de divisa, voltando a ser para o Estado, tirando da mão do governo federal. Porque o governo federal não quer nem mexer com isso. Tá? Então nós estamos nesse imbróglio. Agora, contra quem nós vamos entrar com essa ação? Já estamos chegando a um consenso, talvez a gente entre contra o governo federal, que talvez jogue a bola para o governo do Estado. Tá? Mas não tem outra saída. Depois de 40 anos, nós vamos, pela primeira vez, estar entrando com uma ação judicial, nesse sentido, que nunca foi feito antes. Nenhum prefeito nunca se preocupou com isso. Queria dizer também... Bom, eu acho que já delonguei demais. Tá?
Não era meu objetivo falar tanto assim, senhor presidente, mas eu rapidamente falar sobre a Santa Casa, tá? E dizer que o problema da Santa Casa, tá, é um problema que já vem de longa data, tá? A Santa Casa é um prédio construído mais ou menos em 1964, tá? Em 1972, aquele prédio virou Santa Casa, tá? Mas antes, ali era um asilo. Vários quartos ali que tem ali era um asilo, ali eram quartos de asilo. Eram casinhas geminadas. Tá? Aí, a cidade de São Pedro de Paulo, que era mantenedora do asilo, ela resolveu fazer dali a Santa Casa. Então, junto com o prefeito da época, né, eles reformaram aquele prédio, que era um vagão enorme, casas geminadas, e eles fecharam as portas, colocaram janelas, e abriram portas entre uma sala, entre um cômodo e outro, uma casa e outra. Aí emendou tudo. Aquele prédio, ele é totalmente em desacordo com a legislação sanitária estadual e federal, com a Anvisa, totalmente contrário. Para você construir um hospital hoje, tá, você não consegue construir com facilidade. Para você tem que atender todas as exigências da vigilância sanitária. Não é uma coisa fácil. E aquele prédio, ele não permite a regularização. Já faz uns 4 prefeitos passados que a vigilância vem notificando e pedindo providências. Mas, assim, o que fazer? Eles notificam, pedem para arrumar tal coisa. Às vezes consegue arrumar, às vezes não consegue arrumar. E vai empurrando, entra com recurso e vai empurrando. Já se pediu para fazer tanta coisa e não se fez. Agora, a vigilância chegou num ponto, a gente não sabe o que acontece ali nessa questão, por que vieram com tanta raiva e ódio, porque até então estava levando de uma certa forma, aí de repente a coisa chegou, não, agora vai ser a ferro e fogo, tá? E é justamente no nosso colo que fazem a interdição. Tudo bem, temos que enfrentar esse problema, é mais um problema para a gente enfrentar, tá? E vamos, se Deus quiser, estamos enfrentando de peito aberto, tá? Com muita coragem, junto com o meu vice-prefeito, doutor Gilberto, nosso secretário da Saúde, os vereadores dessa casa que estão nos apoiando, tá? E com a população, tá? Estamos sendo transparentes com a imprensa, informando o que está acontecendo. Ali, tudo que for ser feito, em qualquer cômodo ali, que a cozinha tem que fazer umas adequações, já foi feita. No berçário tem que fazer algumas adequações, já foi providenciado. Tudo que fazer é provisório. Porque aquele prédio ali é obsoleto, aquele prédio é antigo. Tá? Agora precisa fazer um anexo para ser a sala de esterilização, tá? Que ele não permite ser onde está. Né? Agora, como disse o agente da vigilância sanitária, ele falou o seguinte: olha, se for levar ferro e fogo, o prédio inteiro está errado. Se for levar no pé da letra, a gente fecha o hospital inteiro. Assim como eles fechariam a Santa Casa de Mogi também. Assim como fechariam qualquer outro hospital antigo. Talvez até a Santa Casa de São Paulo, que é antiga, se for levar ferro e fogo. Tá? Mas, infelizmente, é o que acontece ali. E nós sabemos que a solução para o problema, vamos pensar grande, vamos pensar para frente, é a construção de um novo prédio que possa abrigar o centro cirúrgico, o pronto-socorro, a enfermaria, sala de esterilização, etc. Tá? E tem o projeto fica em mais ou menos 5 milhões de reais, 5 milhões, é um desafio para nós, para fazer um anexo ao hospital, ao atual hospital, ali próximo da capela, tá? Um prédio de 2 pavimentos, onde esse prédio atenderia todas as exigências da vigilância sanitária. Esse valor já é a construção equipada com todos os equipamentos do hospital, tá? Mas esse é o valor que fica um orçamento. Já estamos trabalhando para poder finalizar esse projeto e encaminhar para a vigilância sanitária para eles aprovarem o projeto. Aprovado o projeto, a vigilância já começa a ver com bons olhos Salesópolis, achar que o pessoal está a fim de trabalhar realmente agora nessa gestão. Tá? E aí, nós temos que conseguir a verba, é o nosso desafio, para executar o projeto. Então, diante disso, não tem segredo nenhum, não tem nenhum tipo não tem que esconder nada de ninguém, essa é a realidade. A solução do problema caiu no nosso colo. Eu acho que nós temos o destino, talvez. Acho que o destino colocou isso na nossa vida. Os grandes problemas de Salesópolis vai ter que ser resolvido agora.
Problemas de 20, 30, 40 anos. Agora, o prefeito vai ter que resolver. Tá? Agora, sem o apoio dos nobres pares, é difícil. Mas nós estamos tendo, graças a Deus. A população, nós estamos explicando. Muitos passam informações desencontradas, de forma maldosa, para a população, mentirosa. Muitos passam. Mas essa é a incompetência desse governo que não faz nada para a cidade. Muitos falam isso. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Eu, quando deito, eu ponho a minha consciência no meu travesseiro e durmo tranquilo, porque eu sei que nós estamos dando o máximo da gente. Eu não saio do gabinete e fico enchendo a cara no bar. Não faço isso. Nunca fiz isso. Não faço isso. Eu sei que outro dia eu tenho que chegar em casa, eu tenho que despachar um monte de processo da prefeitura, e outro dia eu tenho que estar cedo lá para mim poder dar andamento nas coisas que eu acertei no dia anterior. Não é uma coisa fácil. Estamos trabalhando com muita dificuldade. É muito problema, gente. É muita dificuldade. Tá? Nós precisamos das pessoas de bem para nos ajudar. Tá? Desculpa, seus vereadores, pelo desabafo. Tá? Mas eu queria apenas vir aqui para desejar um ano profícuo para nós todos, para a população de Salesópolis. Tá? Sem cor político, sem problemas partidários. Se a gente se irmanar, é difícil isso, né? Às vezes a gente acha que isso é um sonho, mas eu acredito ainda que a gente vai conseguir isso aí. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Continuando, não havendo mais oradores, passaremos então à ordem do dia. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do requerimento de urgência especial número 001/2011. Requerimento de urgência especial número 001/2011. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que tramita nesta Casa de Lei o projeto de lei número 03/2011, de autoria do Poder Executivo, dispondo sobre a autorização para o Poder Executivo firmar termo de convênio com a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina. Considerando que tal proposta visa tão somente dar continuidade ao projeto Guri, há anos desenvolvido neste município, com grande aproveitamento. Considerando também, tramita nesta Casa de Lei o projeto de lei número 06/2011, de autoria do Poder Executivo, dispondo sobre o reajuste dos servidores municipal da Estância Turística de Salesópolis, com efeito retroativo a 1º de janeiro. Considerando que os servidores só poderão receber seus salários este mês com o reajuste proposto, se aprovado nesta data. Finalmente, considerando que, dada a importância de reiniciar o projeto Guri, bem como a importância desse reajuste salarial aos servidores municipais, o senhor prefeito municipal, autor ambos projetos, pede urgência na sua apreciação esta casa e assim as comissões competentes, analisando-os, já emitiram seus pareceres favoráveis. Os vereadores abaixo assinado vêm, com base no artigo 138 do Regimento Interno desta Casa, requerer a Vossa Excelência dispensa das exigências regimentais para os referidos projetos de lei sejam apreciados nessa presente ordem do dia. Sala das Sessões, vereador Antônio Paulino de Miranda Júnior, em 21 de fevereiro de 2011. Terminada a leitura, coloco em única votação pelo processo nominal requerimento de urgência especial número 001/2011. Os vereadores que forem favoráveis devem dizer sim, os contrários devem dizer não, à medida que forem chamados. Guinaldo Bueno. Vereador Angelino Rodrigues. Vereador Claudinei José de Oliveira. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Sim. Vereador Paulo Aroca Sobreira. Vereador Pedro da Fonseca. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Vereador Vanderlão de Oliveira Gomes. Essa presidência também vota sim. O requerimento de urgência
Está aprovado por 9 votos. Aprovada a urgência especial, solicito, senhora primeira secretária, que proceda à leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei número 03/2011. Comissão de Justiça e Redação. Parecer 01/11. Projeto de lei número 03 dispõe sobre autorização do Poder Executivo firmar termos de convênio com a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina e das outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, vereador Aguinaldo Bueno. Senhor presidente, analisando o projeto de lei supramencionado, constamos que o mesmo não fere os dispositivos de ordem legal e constitucional, razão pela qual recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 21 de fevereiro de 2011. Relator, vereador Aguinaldo. A Comissão da Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra, em 21 de fevereiro de 2011. Presidente, vereador Aguinaldo. Secretário, vereador Claudinei. Membro, vereador Sérgio. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde. Assunto, o mesmo. Relator, vereador Claudinei José de Oliveira. Senhor presidente, este projeto é oportuno porque tem como objetivo dar continuidade ao projeto Guri, já desenvolvido com sucesso há algum tempo nesse município. Portanto, não havendo impedimento legal de ordem financeira, recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala da Comissão, em 21 de fevereiro de 2011. Vereador Claudinei, relator. A Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde aprova e recomenda o parecer supra, em 21 de fevereiro de 2011. Presidente, vereador Claudinei. Secretário, vereador Paulo. Membro, vereador Pedro. Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto o mesmo. Autor, Poder Executivo. Relator, vereador Paulo. Senhor presidente, examinando o projeto de lei em pauta, constatamos que o mesmo é de relevante interesse social e não fere as disposições de ordem financeira e orçamentária, razão pela qual recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, em 21 de fevereiro de 2011. Relator, vereador Paulo. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra, em 21 de fevereiro de 2011. Presidente, vereador Paulo. Secretária, vereadora Deise. Membro, vereador Vanderlon. Terminada a leitura dos pareceres, coloco em única discussão o projeto de lei número 03/2011, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo firmar termo de convênio com a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina e da outras providências. Está em discussão. A palavra, vereador Aguinaldo Bueno. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, só gostaria de fazer um pequeno adendo no projeto, para que, quando vier esse termo de parcerias, que venha correto. Eu acho que eles pegaram do ano passado e mandaram para essa casa. Com questão da cláusula 12ª, o período de vigência está totalmente errado. Então, para que o Executivo fique mais atento com essa questão das datas, que o vereador, para aprovar um projeto desse, que é de alta relevância para o município, nós possamos realmente ter as informações corretas. É o que eu tenho que dizer. Muito obrigado. Continue em discussão. Ninguém mais se manifestando, submeta à votação pelo processo nominal. Projeto de lei número 03/2011. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem dizer sim, e os contrários devem dizer não, à medida que forem chamados. Vereador Aguinaldo Bueno. Vereador Angelino Rodrigues. Vereador Claudinei José de Oliveira. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Sim. Vereador Paulo Aroca Sobreira. Vereador Pedro da Fonseca. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Essa presidência também vota sim.
Projeto de lei número 03/2011 está aprovado por 9 votos. Agora solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei número 06/2011, dispõe sobre o reajuste dos servidores municipais da Estância Turística de Salesópolis e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 02/11. Assunto: projeto de lei número 06/11 dispõe sobre o reajuste dos servidores municipais da Estância Turística de Salesópolis e de outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Aguinaldo. Senhor presidente, analisando o projeto de lei supramencionado, constatamos que o mesmo atende os dispositivos de ordem legal e constitucional, razão pela qual recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 21 de fevereiro de 2011. Vereador Aguinaldo, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra em 21 de fevereiro de 2011. Presidente, vereador Aguinaldo. Secretário, vereador Claudinei. Membro, vereador Sérgio. Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: o mesmo. Ator: Poder Executivo. Relator: vereador Paulo. Senhor presidente, examinando o projeto de lei em pauta, constatamos que o mesmo não fere as disposições de ordem financeira e orçamentária, razão pela qual recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, em 21 de fevereiro de 2011. Relator: vereador Paulo. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra, em 21 de fevereiro de 2011. Presidente, vereador Paulo. Secretária, vereadora Deise. Membro, vereador Vanderlon. Terminada a leitura, coloco em única discussão o projeto de lei número 06/2011, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste dos servidores municipais da outras providências. Está em discussão. Palavra, senhor vereador Pedro. Senhor presidente, demais vereadores, todos os trabalhos que teve do Poder Executivo que veio nessa mesa hoje, é só alertar quanto ao trabalho que tem que ir na Câmara. Que a gente tem data de processo para a gente aprovar, apurar, e estão sendo trazidos projetos do Executivo em cima da hora, protocolado em data que às vezes para a gente que é das comissões fica difícil de apreciar como esse projeto, que é de grande relevância que vem do Executivo sobre o aumento do salário do reajuste de 7%, ser protocolado muito em cima da hora, coisa que a casa já tem aberto. Hoje é a primeira sessão que a gente está trabalhando, mas a casa já estava aberta vários dias, não tem razão de trazer em última hora que a gente está aprovando atropelado desse jeito. E muitos, mesmo quando eu fui presidente dessa casa, e o ano passado, nós tivemos vários problemas de trazer, uma coisa que o senhor presidente tem que tomar uma série de providências, quanto a essas datas, por causa do trabalho dessa casa aqui não ficar sendo prejudicado o trabalho dos vereadores e principalmente do servidor público, porque é uma coisa que é muito importante, que é como reajuste de salário. Se a gente não aprova hoje, quando que ele podia receber, que é retroativo já em janeiro. Então, certa responsabilidade que cabe ao Executivo fazer, ter mais atenção quanto à data e quanto aos trabalhos que traz aqui para nós estar apreciando. Então, uma coisa que
que a gente vem batendo já há vários, 2 anos, parece que não tem uma falta de respeito com nós vereadores, que eu queria dizer, senhor presidente. Continuando a discussão. Palavra, vereador Vanderlão de Oliveira Gomes. Excelentíssimo presidente, nós vereadores, munícipes. Senhor presidente, na verdade, o meu discurso seria baseado no que o Pedro falou. Até para que nós possamos dar transparência na votação e melhor explicação àqueles que serão beneficiados, esses projetos vai aí também uma reivindicação para que ele venha com prazo, para que dê tempo das comissões analisar e discutir. Até, às vezes, mandar alguma proposta, apresentar uma emenda, fica tudo muito corrido, mas para não prejudicar os servidores, que se nós não aprovar hoje esse projeto, vamos acabar penalizando os servidores, esses projetos de relevância têm que vir com mais antecedência, para que nós possamos discutir, debater, apresentar emendas, que é o nosso dever. Então fica aí a minha também, aqui a minha fala, para que nos próximos projetos, o Executivo, junto com a sua assessoria, tenha um pouco mais de cautela, para que nós possamos ajudar a melhorar um projeto desse tipo. É lógico que minha posição vai ser favorável, porque é um projeto que visa melhorar a situação aí há muito pouco que nós, vereadores, sei que também o senhor prefeito teria vontade de aumentar muito mais, mas diante das circunstâncias, dos recursos que nós temos, é o que podemos. Mas que os próximos, senhor prefeito, o senhor manda um pouco mais de antecedência para que nós possamos analisar melhor. Continua a discussão. Ninguém mais manifestando, submeto à votação pelo processo nominal, projeto de lei número 06/2011. Os vereadores favoráveis devem dizer sim, os contrários devem dizer não. Vereador Aguinaldo Bueno. Vereador Angelino Rodrigues. Vereador Claudinei José de Oliveira. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Vereador Paulo Aroca Sobreira. Vereador Pedro da Fonseca. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Vereador Vanderlão de Oliveira Gomes. Essa presidência também vota sim. Projeto de lei número 06/2011 está aprovado por 9 votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o novo vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Com a palavra o novo vereador Ratinho. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes. Senhor presidente, a respeito até do que o prefeito passou para a gente aí a respeito daquela curva da morte lá no distrito, eu tenho presenciado realmente vários acidentes, até baseado no que o senhor falou, fazer aquela divisória lá, até na outra entrada aqui. Eu tenho até uma indicação pronta, estou trazendo para a Câmara essa semana. Acredito já que não vai, de repente o DR não quer colocar uma lombada, um redutor de velocidade, nessa outra curva de cá também. Isso daí já amenizaria um pouco o problema, né? O pessoal respeitaria um pouco, bem sinalizado, já seria uma coisa que iria diminuir até um pouco os acidentes lá. Então, vou trazer essa indicação, ser feito, e a gente pode estar junto cobrando a respeito disso. Por outro lado, também eu queria estar parabenizando o nosso subprefeito do distrito, Cardozinho, pelo excelente trabalho que ele vem executando. Diminuiu até muitas cobranças de munícipes da área rural com respeito às estradas, que na verdade estava péssimo mesmo, né? Muito tempo que não estava fazendo a manutenção correta. Também o senhor Zezé do Bista
toma conta a parte das obras lá. São pessoas competentes que eu acredito que se o senhor tivesse contratado até bem antes, no começo do governo, a gente não estaria passando tanta dificuldade, e o senhor também não estaria com tanta cobrança, né? Devido, o povo cobra mesmo da gente, da mesma forma que cobra, a gente tem que estar passando para o executivo. Então está de parabéns o trabalho do seu Zezé, do seu Cardozinho, e que eles continuem assim, para que nós possamos terminar o mandato junto com parceiros, gente junto com eles. É o que eu tenho que falar. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, excelentíssimo senhor prefeito. O que já foi tratado aqui, senhor presidente, principalmente aí as palavras do senhor prefeito, com relação ao galpão de reciclagem, eu também quero frisar e até relembrar que na reunião que nós tivemos com o pessoal da Sabesp, superintendente da Sabesp na prefeitura, foi onde eles disseram também que tem recurso na bacia hidrográfica do Alto Tietê, que pode ser trabalhado alguns projetos para buscar recursos, principalmente para essas questões do meio ambiente. Foi até onde eu frisei, até que eles fazem uma propaganda imensa, mas na real, até eles se ofenderam com a minha colocação, mas na verdade eu teria que falar, porque eles fazem uma propaganda tão bonita que a Sabesp vem desenvolvendo esse trabalho, mas recurso mesmo que é bom para o nosso município, nós sabemos que eles acabam dificultando, mas eles falaram que o caminho é a bacia hidrográfica. Então só relembrar para que o pessoal que vem aí trabalhando junto com o senhor possa estar tendo essa direção também. Com relação à Santa Casa, quero dizer que sabemos do que vem ocorrendo e deixar o meu mandato aí à disposição para que nós possamos juntos trabalhar para conseguir recursos e tentar resolver esse problema. Sabemos que vai ser um trabalho difícil devido ao valor desse projeto de 5 milhões de reais. Não é simples, não é fácil, mas também já sugeri ao presidente na última reunião de sexta-feira para que também canalizar esses esforços juntos ao prefeito para que possamos agendar a reunião com o governador o mais rápido possível para que possamos levar essas situações para eles. Porque quando é para vir montar aí 2, 3, 4, 5, quantas barragens eles querem, estão aí se beneficiando com o nosso município. Mas numa causa nobre dessa, temos que estar indo até de verdade quem manda no estado e mostrar para ele a nossa situação e pedir o apoio dele para que possamos tentar buscar esse recurso e melhorar a vida da nossa população. Talvez, senhor presidente, já que foi feito a infraestrutura lá no bairro do Fartura, na rua São Sebastião, mais uma vez eu vou estar entrando com pedido. Sei que na MTU teremos dificuldade porque eles dizem que não podemos ter dois pontos finais ou iniciais dentro de um próprio município. Mas eu vou discutir mais uma vez essa questão porque eu não posso concordar. Por que em outros municípios tem 2 pontos finais, só Salesópolis que não? Então, também vou pedir aí o apoio dos demais vereadores que puder estar me ajudando nesse trabalho, junto aos seus deputados também, para que possamos atender a população do bairro do Fartura com o transporte público. Sabemos que muitas pessoas que moram naquele bairro usam o transporte para estar indo para Mogi ou para Biritiba. E se nós conseguir fazer com que essas vans, as RTOs, não os ônibus, passem por lá, sabemos que já vamos conseguir aí minimizar os problemas. Porque já que o ônibus ele é um carro de grande porte, é pesado, para estar transitando na área central, sabemos que também vamos ter problema com asfalto, vamos ter problema com trânsito, então seria aí uma sugestão que eu vou estar apresentando, até depois, se o seu prefeito, junto com a sua equipe, já está fazendo um trabalho de trânsito, os demais vereadores, puder também, para que nós possamos fazer um roteiro, qual seria o melhor, para nós levar como sugestão e tentar fazer esse trabalho para que aquela população possa ser beneficiada com o transporte no bairro. Por enquanto é isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito bem colocado as palavras do vereador Vanderlon. Está com a palavra o novo vereador Paulo Aruca. Com a palavra, vereador Paulo.
senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes. Eu tenho algumas lembranças a serem feitas, já que o assunto do dia hoje foi em relação a trânsito, a redutores. Então, eu só queria deixar um lembrete para o digníssimo prefeito, num pedido também, por uma questão de segurança, de um redutor ou de lombada aqui no perímetro da entrada aqui, da saída da cidade, ali na altura do Rodolfo, onde o Rodolfo tinha a oficina, que é um local muito perigoso. Moradores daquela região já me pediram, já tem um trabalho nessa casa. Então, se houver a possibilidade, para a gente estar dando uma prioridade ali também. Ali depois do Matadouro passou a ponte, então eu acho que era importante também, porque sem contar que o resto da estrada, né, que já é uma competência diferenciada, até a nossa divisa é uma coisa, e a divisa, a estrada de Santa Branca também, que se encontra em péssimo estado, né, senhor prefeito? Mas o que nós puder estar também mandando de algum documento assim para poder forçar alguma melhoria naquela estrada, né, seria interessante. Lembrar também, porque as questões de abrigo que são disponibilizadas pela MTU, que foram diretamente assim, conseguidas pelo prefeito, e já é um trabalho de algum dos vereadores aqui, mas eu tenho que lembrar também que, independente dos abrigos que estão sendo colocados aqui na cidade, as crianças da zona rural necessitam também, talvez não com a mesma qualidade, mas tem que ter uma cobertura, tem que ter um abrigo, que nem a gente tem aí nas estradas rurais, para a criançadinha também não pegar sol, não pegar chuva, né? Então, gostaria de pedir ao senhor prefeito para que viabilizasse também essa questão rural, né? Não adianta não ficar doente aqui na cidade e na roça ficar doente. Aí vai vir o problema do mesmo jeito para nós. Então, tem os abrigos rurais aí que acho que já foram até mapeados, né? Mas que desse também uma prioridade a isso aí. Lembrando um pouquinho também sobre a questão da tarifa social. Eu acho que é um ótimo negócio, excelente ajuda, mas eu tenho que bater numa tecla que essa casa já bateu nesses 2 anos e até agora, senhor prefeito, senhor presidente, me desculpe, eu estou me dirigindo diretamente ao prefeito, mas não passando por cima de Vossa Excelência, certo? Lembrando diretamente que nós estamos ainda impossibilitados de fazer ligação de luz. Então, eu acho que peço novamente ao senhor para que interceda junto à sua diretoria, que uma hora a gente vai lá, aí a gente tem uma resposta de que agora pode. E a gente volta, leva o cidadão até lá, vai na Bandeirantes, a mocinha pega e dá o papel. Não, o senhor vai me trazer isso aqui, esses documentos. Preenche. Tudo bem. Aí volta novamente, ela pega, preenche, faz. E não, o senhor pode comprar o poste e a caixinha, tudo bem. E aí o cara vai e compra o poste, a caixinha e está sem ligar. Então, a Bandeirantes empurra para a CETESB. A CETESB empurra para a Bandeirantes. Eu estive juntamente com o senhor, demais vereadores, na CETESB. O senhor está lembrado? E aí, até hoje, nós não tivemos uma definição. A coisa de uns 2 meses, mais ou menos, eu conversei com a Letícia e ela falou que estaria resolvido, que ela teve uma viagem em São Paulo, justamente para tratar desse assunto. Mas até então, não foi resolvido. Então, eu peço ao senhor interceder aí. Pois não, senhor. Pois não. Então, só para que seja feito esse lembrete. E, por último, senhor presidente, colegas vereadores, senhor prefeito, munícipes, a questão da Santa Casa. Já nos empenhamos aqui, eu sei que todos os vereadores, desde o
início dessa legislatura, nenhum de nós deixou de medir esforços para buscar essas questões que se referem à Santa Casa. E todos sempre se dispuseram a arrumar emendas e realmente contribuir com a Santa Casa em tudo que é possível. Só alerto de uma única pergunta: a questão da condição para que a Santa Casa possa receber esses recursos, mediante os acordos que ela teria que estar fazendo, se já foram feitos, e se está tudo em ordem, para que a gente realmente tenha destinação, né? Acho que faltou um ou outro acordinho que estava sendo fechado por esses dias, né? Então, só estou dando um lembrete. No mais, é o que eu tenho a agradecer. Gostaria também de estar desejando a todos os vereadores, ao prefeito, a todos os colegas, um excelente ano e que realmente a paz reine com o trabalho associado realmente com um único objetivo, ao de realmente buscarmos uma melhoria para Salesópolis. Uma melhoria não só na qualidade de vida, como também nas questões de segurança, saúde e todos os índices que normalmente norteiam a vida do ser humano. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o novo vereador Claudinei José de Oliveira. Senhor presidente, novos vereadores, munícipes presentes. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria dizer que quando assumimos uma função pública, nós assumimos o ônus, o bônus. E há 40 anos atrás, ou há 10 anos, ou há um mês, as situações são a mesma. Nós temos que buscar vias melhores para resolver. Eu não digo só dos ex-prefeitos, aos quais eu convivi, alguns na oposição, outros em situação, mas eu digo também as imprudências que devem ter ocorrido com alguns secretários e diretores, tendo em vista inúmeras emendas, recursos de determinadas áreas que até hoje não vimos concluída. Umas dependem de planejamento, projetos, outras também dependem de ação de secretarias, de diretorias. E com isso, nós vimos o barco passar. Falo isso por quê? Porque eu tento, alguns anos, antes e agora, com recursos que brigamos para a construção de situações no município, que até o momento não ocorreram e sei lá se vão ocorrer. E por que sempre eu requeiro informações, tenho documentos? Porque com este ou com aquele, eu nunca fui um vereador de ficar correndo todo as secretarias e diretoria. Sempre requeri informação para que eu pudesse levar àqueles que confiam no meu trabalho as informações por escrito corretas. Se eu pegar alguns documentos nessa casa, eu tenho respostas que não se condiz com a realidade hoje. Sobre a Santa Casa, como foi dito pelo companheiro Paulo, eu posso dizer que tem uma emenda do número 25.016.0016, no valor de 200 mil, conseguimos agora, com a bancada do PR, através do empenho do deputado Valdemar, para aquisição de medicamentos. Como já foi dito, será que vai poder receber? Os outros mais estão correndo atrás? Então, acho que tem situações que a gente tem que colocar o que é urgência e o que é emergência. A saúde é mais que urgência e emergência. Então, a gente deixa de gastar ali no carnaval, deixa de gastar ali em outros setores, vamos passar recursos para que possam ser pagos o que deve ser pago pela Santa Casa, para que as emendas que nós conquistemos não seja perdida. E por que eu cito isso? Porque eu sei do empenho dessa casa, seja oposição ou situação, como eu já disse aqui algum tempo atrás,
hora que nós sofremos o primeiro problema de saúde, nós vamos, com o melhor ou pior convênio, nós vamos parar primeiramente aqui. E em outros governos, durante esses 40 anos, como já foi citado aqui, com inúmeros secretários e diretores, nós aprovamos nessa casa também inúmeras vezes recursos para Santa Casa. Para pagar INSS. Eu me lembro de uma das últimas, que foram 6 parcelas que precisavam ser pagas. Foi feito o acordo, nós aprovamos e foi pago. Então são essas situações que nós não podemos mais lamentar. Se nós formos falar muito em obra, quantas vezes o posto de saúde do município foi reformado? Agora a última, reformado e ampliado. Onde está a ampliação? Procurei, senhor presidente, o senhor bem sabe, no recesso, 2 respostas. Planilha e projeto da ampliação do posto de saúde da área central. Não achei. Não veio para mim. Está aqui na casa. Liguei ao senhor de um outro projeto. Perguntei se o senhor tinha cópia. Quantos prefeitos passaram e estão passando e vão mexer na Praça da Matriz? Um quebrou coreto, o outro fez um absurdo do lado ali, contento de algumas pessoas que solicitaram, e novamente existe recurso para se colocar na Praça da Matriz. Então nós não podemos só ficar falando disso, daquilo. Nós precisamos ver o que é urgente e emergente e fazer, solucionar. Citaram aqui situações. Ali não foi eu que fiz o projeto, lá foi. Eu fui lá, parei a obra, sendo que eu tenho um representante meu que fiscaliza as obras, a meu pedido, fizesse a mesma quando estava sendo feito errado ali, ou lá, ou não sei aonde mais. 2 pesos e 2 medidas. Está errado? Eu posso parar? Paro também essa daí. Por que eu parei lá e não parei aqui? Aqui eu vou notificar, vou correr atrás, vou fazer isso. E lá? Por que lá eu fiz assim? Se sempre nós estamos perguntando nesta casa, quem é o fiscalizador e o responsável por essa ou por aquela obra? Aí vem escrito, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Eu acho que nós precisamos, eu acho que hoje a Câmara, o Executivo, o Judiciário é jovial. Cabeças mais novas, com mais vontade de trabalho. Temos o comandante de polícia jovem no município. Então, por que não usar toda essa juventude, essa força, para de fato a gente acertar o caminho? Mas nós falamos de situações. Eu não posso falar de decisões que companheiros meus tiveram aqui nesta casa quando aprovaram o loteamento do Prolop. Eu não estava aqui, não sei a que ponto foi aquilo, que forma foi, mas foi aprovado. Está lá. Hoje estou aqui ainda. O que eu puder fazer, eu tenho que fazer para acertar essa situação. Então são situações dessa maneira, como nós falamos, acho que todos lembram quando estavam fazendo aquela curva que tanto foi citado hoje aqui. Todo mundo falou, todo mundo fez. Bastava, de repente, uma reunião mais forte. Se houve ou não houve, eu não sei, mas bastava. Outra situação, senhor presidente, não sei quais vereadores tantos foi procurado, mas eu fui. Tenho documentos das crianças, tenho documento do oftalmologista da Santa Casa, tenho documento da escola, um bilhetinho que convidou e marcou dia, essa ação que teve no município de oftalmologia. Uma ação boa, importante, feita por um optometrista e assinado pelo optometrista. Eu, na verdade, não estava muito a par dessa situação. Logo em janeiro, final de janeiro, fui procurado por alguns pais, eu falei de boca, eu não quero nada. Ou me traga os pedidos, as avaliações feitas, ou eu não vou fazer documento por fazer. Então a gente trabalha com documentos. E aqui estão alguns documentos.
Isso vai ser um trabalho da minha comissão, qual faço parte, escolhido pelos pares, aí aprovado pelos pares, de saúde. E dizer, senhor presidente, que mesmo na oposição, assim citado muitas vezes, né, a gente está trabalhando. Fora essa emenda que nós conseguimos agora, para esse ano, para a Santa Casa, nós conseguimos também R$100 mil para o projeto Caju. Né? Está o número das emendas aqui. Nós estamos conversando em Brasília para ver como que vai ser feito esse encaminhamento. Nós estávamos também pleiteando recurso para algumas entidades, que ainda não foi possível. Nós estávamos trabalhando com recurso, um era do deputado Estevão e outro do deputado Valdemar, para a sociedade esportiva, mas também por falta de documentos. O 40 mil nós perdemos, porque eles não atingiram lá o que precisava ser feito. Mas, em contrapartida, recuperamos 100 mil e conseguimos destinar uma outra instituição. Esse é o nosso trabalho, senhor presidente. Vem aqui para nós o comunicado de Brasília, as formas, tudo que falta em um projeto ou outro, eles me mandam. Eu acompanho isso daí, para que a gente possa aí estar dando a nossa contribuição quando passamos por um cargo, seja ele aqui na Câmara, no Executivo, numa secretaria, numa diretoria, mas essa é a nossa missão. Dar, como já foi dito hoje, dias melhores, não só aos nossos filhos, mas dias melhores para aqueles que aqui estão no momento, que foram eles também que nos colocaram aqui. Deixa eu falar. Na sequência, está com a palavra o novo vereador Pedro da Fonseca. Com a palavra a nova vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Palavra a vereadora Deise. Senhor presidente, queria agradecer a presença do excelentíssimo senhor prefeito, senhor vereadores, munícipes aqui presentes. Queria aproveitar a presença de um senhor prefeito e pedir, porque é uma coisa de urgência que a gente pode estar presenciando na cidade. Eu não sei o nome da rua, mas é entre a rua 15 de novembro e aquela que desce da seção de obras, onde foi construída uma rua. Ali, não sei se como vai ser feito, ou se vai ser feito, irá ser feita a obra de asfalto naquela rua que foi feita, porque está um perigo. Quando você desce da seção de obras, outro dia à noite eu fui descer e o barro daquela rua escorre na hora da chuva e você não tem condições para descer na rua 15 de novembro. Então eu peço que verifique com urgência e nesse momento, se pudesse, fechasse aquela rua no período de chuva, porque está um perigo. As pessoas que descem naquela rua, você não consegue segurar o carro, então pode ter um acidente, como foi falado de vários acidentes, é mais um acidente que pode acontecer naquela rua. Outro problema, que também é falado, é dali da Avenida Nova, que eu queria verificar com o senhor, se no momento, porque a gente sabe que aquela rua vai ser aberta, como foi comentado hoje em tribuna pelo senhor, se pudesse, nesse momento, pusesse iluminação, porque ali, eu sei, muitas pessoas caminham pelaquela avenida e a gente está vendo o perigo. À noite a gente não consegue ver. Até vou citar que dá a impressão que a gente está vendo um monte de faroletes acesos, porque a gente não sabe se é crianças, se são adultos, o que são que estão fumando ali naquele local, naquela escuridão. Então, a gente sabendo que é um perigo, a gente sabe que são várias crianças ficam por ali à noite. Estamos com muito calor, as pessoas, a gente não fica dentro de casa mesmo, então ficam andando para aquela escuridão. Então, eu pediria para o senhor, eu não sei se pode, qual que é o procedimento ser tomado no momento, com urgência, de pôr a iluminação naquela avenida. Porque é um perigo, ali está um perigo. Outro assunto que eu queria falar era sobre a Santa Casa. A gente veio batendo mandatos passados, nesse mandato, sobre a Santa Casa. A gente sabe que hoje, tudo que for vir para a Santa Casa é de grande valia, porque, como foi citado hoje nessa tribuna, a gente pode ter plano de saúde, nós podemos ter dinheiro, a gente pode ter tudo, mas o lugar que a gente vai
é aqui na Santa Casa de Salesópolis. E eu queria comentar com o senhor, porque a gente fala do DAD que vem, a gente sabe que não pode, tem pessoas que falam que pode, a gente foi olhar em documentação aqui na Câmara e fala que não pode. Mas eu queria saber se o dinheiro que vem para o DAD, de infraestrutura para a cidade, como foi citado, voltando a esse elefante branco, que eu cito a praça, porque é um elefante branco. Todo mundo que entra, o senhor desculpa estar falando disso, dessa forma, mas eu acho que é um elefante branco. Esse dinheiro que vem para o DAD não pode ser repassado, desculpe, para a Santa Casa, porque eu acho assim, se nós somos uma estância turística aqui na nossa cidade, vem turista. O turista, ele pode se acidentar, como ele pode passear, ele pode se acidentar aqui na nossa cidade. Aonde ele vai? Então, eu gostaria que verificasse, quando nós formos, até eu queria saber se o senhor tem uma data já, para a gente conversar com o governador, eu não sei, para a gente ir, porque tem que ser com urgência. Eu gostaria de saber com o senhor se a gente pode fazer esse tipo de transferência. Porque eu acho que hoje a gente tem, eu penso assim, e eu acho que vários pensam da mesma forma que a gente. A prioridade hoje em nossa cidade é a Santa Casa. Então eu peço que todos, não só nós vereadores, que eu sei que o senhor não está medindo esforços para ver isso, eu sei que naquela reunião que nós temos quinta-feira, a gente sabia que o senhor estava atrás disso também, entendeu? Desse recurso, mas que a gente veja com urgência, porque nós estamos mexendo com vidas. Vidas que a gente não pode. Uma rua que esteja emburacada, cai um carro, o carro vai à oficina e arruma. Uma criança que cai na rua, a gente vai lá e põe um curativo, fica bom. Se Deus quiser, eu espero que essa criança que teve esse acidente aqui, a gente está fazendo oração. E se Deus quiser, a gente logo vai ter ele correndo e brincando. Se Deus quiser, eu espero. Mas eu acho que tem outras vidas aqui na nossa cidade. Nós mesmos, porque a gente está aqui hoje, a gente não sabe daqui a alguns minutos se a gente não vai estar precisando da Santa Casa. Então eu peço encarecidamente ao senhor aqui presente, sabe, que não meça esforços. A gente vai estar unido com o senhor, de mão dadas, para que a Santa Casa, a gente tenha o orgulho da saúde de Salesópolis. Era isso que eu tinha a falar. Gostaria de chamar o vereador Paulo que assumisse a presidência para que eu fizesse uso da palavra. Com a palavra, o vereador Sebastião Rodrigues de Campo. Senhor presidente, senhores vereadores, prefeito, senhores presentes. Já na explicação pessoal, a gente já discutiu a questão da Santa Casa, tivemos essa reunião, saímos dela já com alguns enfoques, mas eu queria lhe dar um destaque em duas situações que vem ocorrendo aqui no município, que a gente vem sendo procurado não só nesse momento, mas em outras épocas já passadas. Já tivemos várias pessoas, até inclusive com abaixo-assinado, pedindo providências a respeito de alguns assuntos. E o principal assunto que me traz essa tribuna é a questão de algumas empresas do nosso município que precisam, de uma certa maneira, de uma regulamentação. As pessoas montam depósitos, montam suas garagens e seus vizinhos, como eles mesmos fizeram a colocação, se virem. Então, eu acho que a gente precisa, de uma certa maneira, procurar fazer com que seja regulamentado, senhor prefeito, uma situação, né? Quando não é de sujeira,
do excessivo barulho dos caminhões. A gente sabe que é uma cidade movida, né, pela economia do eucalipto. A gente necessita, todos necessitam desse trabalho, mas que tem que existir uma certa imposição, uma regulamentação, né, na localização onde pode ser as carretas, por exemplo, guardadas, né, carregadas. Então, a reclamação maior é em relação a isso. Eu estarei encaminhando um ofício para que o senhor tenha conhecimento dessa problemática, mas antemão já venho nessa tribuna estar fazendo esse comentário. Eu acho que é um assunto que merece atenção, até mesmo pela alta procura que essa casa está tendo dessa situação. Não é só em um bairro, são em vários bairros. Então, queria levar ao conhecimento do senhor que está chegando, não só de um bairro, mas de diversas pessoas de diversos bairros em relação a essa problemática, né? Outro assunto foi colocado nessa casa. Eu acho que a gente precisa sim, novamente, fazer uma reunião com a MTU, como diz o vereador Vanderlon. Existem alguns pontos que precisam ser adotados, precisam ser colocados os pingos nos is. Eu acho que cada vereador dessa casa teve uma reclamação anteriormente e até os dias atuais a respeito das vans. Excesso de velocidade, maus tratos às pessoas que adentram nesses veículos. E hoje eu recebi mais uma denúncia. Eu pedi que a pessoa fizesse por escrito essa denúncia, porque, assim que possível, a gente vai estar fazendo uma reunião, assim que possível, com a MTU. E palavras, eu acho que não adianta mais levar. Eu acho que a gente precisa levar documentos, pessoas que venham a denunciar. Porque o que acontece? Uma pessoa entrar numa van e a pessoa que conduz o veículo com excesso de velocidade, com freadas abusivas, derrubando passageiros, excesso de passageiros, as condições desses veículos que já foram feitas essas denúncias. Então, é colocar em risco, né, a vida do passageiro. E se nós, dessa casa, a gente não atender a solicitação dos nossos munícipes, então não sei por que, né, de estarmos aqui. Mais uma vez, né, eu acolhi, pedi que a pessoa colocasse no papel. Ela não queria se identificar, mas eu falei, ponha um pseudônimo aí, mas faça por escrito, protocole na Câmara, por gentileza, que aí nós, né, poderemos estar fazendo essa reunião e estar levando mais esse problema para a MTU. E ainda fui mais, e é o que eu peço aos demais vereadores, que a gente pudesse estar indicando o 0800 do Disque Denúncia da MTU. Porque, se vocês se lembram, nas reuniões que nós tivemos anteriormente com eles levantaram para nós e falaram, mas pô, nós temos o Disque Denúncia e nós poucos temos assim quantitativo de denúncias feitas por Salesópolis, de reclamações feitas por Salesópolis. Então eu acho que eu venho orientando, né, os passageiros, os nossos munícipes que fazem, né, o intermunicipal Mogi-Salesópolis e vice-versa, é que, diante dos problemas enfrentados, não só pelas vans, mas pelos ônibus da Júlio Simões, que façam suas reclamações via a ouvidoria da MTU. Aí nós, né, enquanto representante da população, teremos mais força para estar cobrando esses assuntos trazidos até nós. Eu acho que a importância do assunto diz respeito a vidas. Nós devemos sim agarrar e brigar por esse assunto, porque a cada dia que passa você conversa com um cidadão que às vezes te procura, e a reclamação ou é Júlio Simões, ou é van, ou é transporte coletivo. Então eu acho que é um assunto, como não diz respeito só a uma empresa,
Nós devemos sim, não mais, de repente, estar indo atrás, perdendo nosso tempo, né? E sim ganhar. Então, que eles venham até essa casa. Eu vou solicitar que venha um representante da MTU até essa casa, que nós possamos fazer uma reunião o mais breve possível. E que, se vocês tiverem pessoas que possam estar colocando no papel, ponham, que ninguém vai expor ninguém, mas sim essas pessoas que vão vir até essa casa, se Deus quiser. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Assume a presidência, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Até pelo nosso horário, eu gostaria até que o senhor prefeito, eu gostaria de estar dirigindo a palavra aos nobres pares a respeito de alguns assuntos, só para nós podermos encerrar essa sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores cidadãos aqui presentes, senhores internautas que estão aí participando da sessão, também assistindo, eu queria apenas, bem brevemente, para não tomar mais tempo, responder algumas questões que foram solicitadas, somente em relação à Santa Casa, tá? Verba do DAD, Santa Casa. Tá? Primeiramente dizer o seguinte, vereadora, infelizmente a legislação, a lei federal, lei estadual, ela não é feita apenas, não é o prefeito que faz. A gente cumpre a legislação e, na verdade, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa, eles determinam como tem que ser feito, assim como a Câmara Municipal também faz as leis no âmbito municipal. A lei de responsabilidade fiscal, ela determina o orçamento público, tá? E define no que tem que ser gasto e em que área. Tá? Às vezes, a gente não se conforma com isso. Eu mesmo não me conformava, que eu não tinha um recurso no final do ano passado para repassar em caráter emergencial para a Santa Casa. Eu não tinha, na ocasião, e eu achava que nós poderíamos, por mais que talvez fosse do ponto de vista legal, como foi apontado, mas eu achava que era moral, que nós destinássemos uma parte do recurso gerados a partir de multas do radar de trânsito, nós destinássemos uma parte desse recurso para a Santa Casa, naquele momento. Até porque o trânsito, ele também gera acidentes e precisa de um pronto-socorro. Então eu entendia que isso estava interligado, né? Assim como o ex-deputado Vitor Sapienza, ele entrou com um projeto de lei na Assembleia Legislativa, querendo destinar um percentual da arrecadação de multas do Estado para as santas casas e hospitais filantrópicos. Tá? O projeto do deputado foi rejeitado pelo jurídico da Assembleia Legislativa, dizendo que era ilegal, né? Porque não pode misturar o orçamento do trânsito, que tem uma destinação, para a saúde, que tem um orçamento próprio. Tá? Assim como aqui, o jurídico da Câmara também deu parecer, dizendo que não podia destinar o recurso de multas de radar para a Santa Casa, nesse mesmo sentido. Por mais que eu achasse que era moral e era, assim, tinha uma interligação de interesses, mas era ilegal. O jurídico deu parecer aqui desfavorável. Por quê? O poder público, ele trabalha com orçamento público. Então tem um orçamento para a área da saúde, para a da educação, para a área de infraestrutura urbana, rodoviário, para a área de turismo e meio ambiente e etc. Tá? O Estado é a mesma coisa, o governo federal é a mesma coisa. Existem os ministérios da saúde, que tem as verbas do orçamento da saúde, o Ministério da Educação, que tem as verbas da educação, a agricultura, etc. E não se pode tirar o recurso da agricultura, do governo federal, uma emenda da agricultura, e destinar para a Santa Casa. Não pode. Tá? Porque a Santa Casa, ela é afim à saúde pública e ligada ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Estado da Saúde e no Orçamento Municipal da Saúde. Tá? E diante disso, nós até estivemos no intuito de tentar ver a possibilidade de deslocar esse recurso para a Santa Casa. Que nós tínhamos, quando nós entramos, já pensamos nisso, né? Priorizar a construção de um prédio para a Santa Casa. Tá?
existe o Conselho de Orientação do DAD, que é o COC, tá? E já houve pedidos de outros municípios nesse sentido, e o COC rejeitou tacitamente porque é ilegal. O jurídico deu parecer desfavorável. O projeto não seguiu adiante e praticamente quem fez o projeto praticamente perdeu o projeto. Nós estamos trabalhando junto com o vice-prefeito, a Secretaria da Saúde, mais os vereadores, para buscar recursos para a Santa Casa do orçamento do Estado, da Saúde e do orçamento federal da Saúde. Tá? Você não pode destinar recursos de outras áreas, senão nós temos as contas rejeitadas se nós aplicarmos recursos que não podem ser aplicados em determinada área. Tá? Existem outras orientações. O recurso do DAD não se pode nem recapear ou pavimentar bairros residenciais. Não se pode. É proibido. É ilegal. Tá? Você só pode usar em infraestrutura da área urbana, infraestrutura turística da área urbana, tá? Do município, e não em bairro residencial. Tá? Isso já isso é norma, isso já existe, já é tratado nesse sentido, que o município que fizer, ele tem a prestação de contas do convênio rejeitado, e isso depois vai dar problema para o prefeito, tá? Para quem executou. Né? Aí no que você pode aplicar, então? O recurso DAD. Tá? E embelezamento da cidade. Tá? Esse é o destino do recurso DAD. Tá? Mas o que é prioridade? Poxa, então, nós estamos conseguindo, graças a Deus, vários recursos com apoio dos vereadores para o recapeamento da cidade, que agora está começando aí o recapeamento de várias ruas. Iniciamos aqui com a Avenida Ademar Bolina, vamos fazer no Distrito dos Remédios, no Bragança, graças às emendas, os recursos que nós fomos atrás junto com os vereadores. Nós precisamos destinar um recurso do DAD. É para embelezamento turístico, é para fomentar a estância turística. Tá? E diante disso, tá? Por mais que se critique uma obra de embelezamento turístico, é o que pode ser feito, que a lei permite. Não se pode fazer de outra forma. De repente vamos pensar, então, colocar vamos aqui dizer, colocar um bondinho aqui, ou um teleférico, daqui até lá no mirante da torre, estou dando um exemplo. Tá? É uma obra de infraestrutura turística. O Rio DAD aprova isso. Tá? Vamos fazer aqui ali próximo ali do Mercadão, vamos desapropriar umas áreas, umas casas ali, vamos fazer um largo para eventos turísticos ali, para eventos culturais e turísticos. É uma obra de infraestrutura turística. Tá? E temos até alguns projetos já trabalhando nesse sentido. Mas é para essa finalidade. Porque nós somos uma instância turística e a lei determina que seja recurso para essa finalidade. Tá? Infelizmente, é essa a realidade. Por mais que a gente quisesse fazer de outra forma, não pode. Tá? Nós temos vários projetos do DAD em andamento. Vários projetos. Não é um. Nós pulverizamos em várias partes do município, em várias partes da cidade. Está começando, já começou e vai começar outras obras com recurso do DAD. Tá? Revitalização ali da Avenida Antônio Paulino de Miranda. Fizemos ali, estamos fazendo ali a Praça São José, em frente ao cemitério, que é um local de visitação também. Estamos fazendo aí obras tentando aproveitar obras necessárias de segurança da população, que nem o muro ali, na rua 15 de novembro, na Vila Henrique, também para dar um charme também turístico, de belezamento também, tá? E a população que mora em cima quer um guarda-corpo, precisa de um guarda-corpo, tá? Então estamos aproveitando as duas coisas e interligando o necessário àquilo que é útil, né? Agora, com relação à praça, tá? A gente sabe que o discurso de quem é oposição vai falar mal mesmo. Isso aí é natural. E sempre vai ser assim. Tá? Não é de hoje que isso acontece. Tá? Com relação à praça, quem conhece a nossa praça, afim, sabe, por exemplo, que algumas intervenções que foram feitas na praça eram desnecessárias. Tá? A começar, por exemplo, em frente à Igreja da Matriz. Aqueles 2 caixotes que colocaram ali, quebraram a calçada, e a escadaria, e colocaram aqueles 2 caixotes em frente à igreja. Se você for olhar aqueles caixotes, qual que era o projeto original? Era para fazer ali 2 compartimentos, 2 cômodos, um em cada lado,
para servir de talvez para venda de produtos religiosos ou outras coisas assim, né? Ou se não fosse, tinha que aterrar e fechar completamente. Se você for lá hoje, olhar, abrir para entrar, está tudo fechado, tá? Nem sequer tiraram a escada lá de dentro. A escada antiga está lá dentro. Tá? Fizeram o muro, o compartimento, em cima da escadaria, está lá dentro a calçada, a escadaria. Se quebrar aquilo lá, volta a aparecer a escada de novo. Né? Tá lá, nem se preocuparam em fazer isso. Né? Quer dizer, hoje, com todo perdão pela memória dele, seu Sebastião Faria, em memória, ele me falou assim: prefeito, antes de morrer, prefeito, eu gostaria de ver essa obra aqui em frente à igreja derrubada, tá? Eu gostaria de ver essa praça tendo a função que ela deveria ter. Palavras do seu Sebastião Faria, tá? Quando a gente vê um show na praça, festa do Divino, festa de São José, é até chato a gente ver ali apertado, aquele palco em frente ali à igreja, todo mundo sentado, né? E aquela multidão ali, o palco, os conjuntos de banda não gostam de tocar lá em cima porque ele é muito pequeno. Tem a Academia da Águida, ela sempre quer que coloque aquele tabladão em frente, porque ela não quer, lá em cima é muito pequeno. A terceira idade não aceita dançar lá em cima, porque é perigoso, é muito estreito. Tá? Eles querem fazer no chão. Tá? E é a única praça que eu conheço que o palco ele fica virado de costa para a praça, tá? E as pessoas que estão ali na praça não conseguem assistir o show e estão totalmente à parte. O show fica só em frente, naquele espaço apertado. Se a gente um dia for trazer aqui um cantor de renome nacional, um Oswaldo Montenegro, para quem gosta de MPB, ou, por exemplo, trazer aqui, né, um Fernando Sorocaba, aqui em Salesópolis, eles não conseguem tocar na praça. Primeiro, porque o palco é pequeno. Segundo, porque ali não cabe aquela multidão. Um Sérgio Reis da vida, a gente nunca vai conseguir isso, porque ali é impossível. Tá? Então, o que a gente tem que pensar? Tá? Já que a gente tem o recurso do DAD, que é para investir na melhoria da infraestrutura turística, qual que é a ideia? É trazer o palco ali para o meio da praça, onde era o coreto, e ele continuar de frente para a igreja. De frente para a igreja, aumentar o espaço onde as pessoas podem ficar e aumentar o tamanho do palco, onde possa atender a Academia Águida, possa atender a terceira idade, possa atender uma banda, qualquer banda possa tocar lá em cima, e ter um espaço para a multidão poder ficar ali. Tá? Isso é uma obra de infraestrutura turística para o município, e que vem de encontro com a necessidade do município, que até hoje não foi feito um projeto como esse. Tá? Você pode ter certeza que vai ser uma das melhores obras de turismo de Salesópolis, que vai bem no miolo da cidade, vai ficar agradável para a população, que é uma população festeira, festiva, e que gosta de fazer festa praticamente quase todos os meses do ano. Tá? Bom, eu acho que a explicação é essa, não tem mais o que falar. Tá? A outra questão aqui que foi falado, bom, falei do orçamento, Carnaval. Carnaval está aí. Tá? O recurso que nós vamos usar no Carnaval é recurso praticamente do Funtur, Fundo Municipal de Turismo. Recurso do orçamento que tem que ser destinado ao turismo e à cultura. Tá? Eu não posso, dentro do meu orçamento, tá, do Funtur, destinar recurso para a educação. Não posso. Ou para a saúde, não posso. Tem orçamento específico para isso. Tá? E outra coisa, ninguém falou aqui, eu não vi isso nem no ano passado. Tá? O Carnaval do ano passado foi um dos melhores carnavais da região. Ele se firmou como um produto turístico de Salesópolis. Mais um produto turístico. Tá? Chegou a ter mais de 10 mil pessoas por dia em Salesópolis. Tá? Hoje, você não consegue achar vaga nas pousadas de Salesópolis, nos hotéis, em nenhum lugar. Não consegue achar vaga, estão todos lotados para o Carnaval. Tá? Já estão alugando espaço na grama dos hotéis, das pousadas, para barracas, para as pessoas que querem vir passar o Carnaval em Salesópolis. Tá? No ano passado, a quantidade de gente de fora que tinha, era fila para você ir no açougue, do supermercado. Tá? Eles tinham que buscar correndo, repor mercadorias, que eles não esperavam tanta gente. Tá? Até casa de material de construção, o Zildo Camargão me falou assim: prefeito, obrigado pelo Carnaval. Eu falei, mas o que tem a ver o depósito de material de construção com o Carnaval? Eu falei para o Zildo. Ele falou assim: prefeito, eu vendi todos os meus materiais de piscina do ano inteiro. Vendi agora, no Carnaval. Quer dizer,
tanta coisa foi feita, movimentou o comércio, fortaleceu o comércio, deu um ânimo para o comércio, tá? E o carnaval é um produto turístico de Salesópolis. Já se firmou. Muitas pessoas que vieram no ano passado gostaram do carnaval de Salesópolis, gostaram e já colocaram no roteiro para voltar esse ano para Salesópolis. Tá? Isso fomenta o comércio do município. A Associação Comercial é nossa parceira nesse processo. Já tivemos que estar junto com o Eros, com o Mauro, o pessoal. Eles falam assim, Adilson, olha, o melhor carnaval que foi feito até hoje, o do ano passado, e esse ano, se Deus quiser, vai ser melhor. Já estamos firmando até uma parceria com a Itaipava, que é uma marca de expressão nacional. Tá? Porque eles sentiram lá fora, que o carnaval de Salesópolis foi um dos mais visitados da região. Eu tenho uma pesquisa no Diário de Mogi, no ano passado, que o maior destino dos foliões da região, do Alto Tietê, foi para o Carnaval de Salesópolis. E nós recebemos foliões do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Jacareí, de São Paulo, do ABC e de vários lugares. Tá? E nós temos que firmar como uma São Luís do Paraitinga, como uma cidade turística. Temos que firmar. Esse é o nosso objetivo. Tá? E se a gente não fizer isso, a cabeça de um administrador tem que ser nesse sentido, senão não tem jeito. Tá? Com relação às obras, senhor presidente, com relação às obras, eu não pude paralisar a obra do governo passado. Por quê? A questão é muito simples. Vou explicar para o novo vereador. A questão de falta de drenagem numa obra não é defeito de projeto. Tá? É uma outra obra. O executivo, o prefeito, ou quem está lá, o engenheiro, ele tem a opção de fazer um projeto só de pavimentação sem prever drenagem. Tá? E ele tem a opção de fazer um projeto de pavimentação, mas primeiro de fazer um outro projeto de drenagem. Tá? É um segundo projeto, que nós fizemos na Rua São Sebastião, no Fartura. O primeiro projeto de execução lá foi de drenagem, era uma obra separada, que foi muito bem executado. Então eu não podia entrar num contrato em que o projeto foi feito daquela forma pela gestão passada, o contrato foi licitado, a empresa contratada. Se eu não aceitasse, eu tinha que indenizar a empresa pelo contrato que já tinha sido assinado. E era aquele projeto, eu podia, no máximo, fazer algumas intervenções, como fizemos. Na rua Saci mesmo, nós conseguimos um acordo com a empresa para que aumentasse a largura da rua, porque a previsão era mais estreita. Nós conseguimos até a doação, conversando com a família, até a doação de uma área para poder aumentar a largura. E isso foi uma intervenção que nós fizemos que foi positiva. Tá? Agora, na estrada da Petrobras mesmo, 2 km ali, uma obra toda da outra administração, nós não podíamos interferir, porque já estava feito já. Agora, nós, antes de pagar, nós fizemos um acordo na Caixa Econômica Federal, lá em São Paulo, que eles não receberiam o resíduo final se alguns pontos cruciais eles não fizessem algumas drenagens que não tinha como ficar sem. Eles tinham que fazer isso para receber o final. Tá? E isso nós fizemos questão de cobrar. Tá? Não estava no projeto, mas a Caixa percebeu que era uma deficiência do projeto. E nós fomos lá e conseguimos bloquear isso aí. Isso foi uma ação nossa, vereador. Tá? Eu tenho orgulho de ter feito isso. Pode ter certeza disso. E se o nosso projeto tiver algum erro, eu faço questão de chegar lá e falar, pode parar, queremos entregar uma obra boa para a população. Tá? Não é querendo ser melhor do que ninguém. Eu acho que a gente tem que deixar a marca. Quando a gente passa por um cargo público, nós temos que deixar a nossa marca. Tá? Desculpa novamente meus abafos, presidente. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, nada mais havendo a tratar, só gostaria de deixar um recado. Próxima segunda-feira, feriado municipal, não haverá sessão ordinária, mas gostaria de estar convidando todos os presentes, reiterar o convite aos nobres vereadores para a sessão solene comemorativa ao aniversário da fundação do município. Na oportunidade, a entrega do título honorífico ao deputado Luiz Carlos Gondim. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.